Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Nós estamos iniciando a nossa Semana Maior, chamada Semana Santa. E por que se fala Semana Maior? Porque nesta semana nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Muitas pessoas vão dizer que hoje é o Domingo de Ramos também, mas o nome completo é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Na nossa missa, na parte da manhã, onde acontece a bênção dos ramos, nós temos fora da igreja a proclamação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A igreja nos convida a seguir o Senhor pelo caminho. Aí nós temos a procissão de ramos. Chegando na igreja, o olhar sai da entrada triunfal e vai para a agonia, para a crucificação, para a morte do Senhor. Lembrando o sentido maior da procissão de ramos, que é a vitória daquele que chega, a vitória daquele que entra, a vitória daquele que vem em nome do Senhor. Para nós hoje, 2000 anos depois, talvez não fique claro o símbolo dos ramos, mas naquela época o ramo era sinal de vitória, sinal de realeza. Quando havia uma batalha e o rei ia para a batalha com seu exército, havia um personagem que era chamado de mensageiro. Quando o rei ganhava a batalha, o mensageiro voltava antes do rei e dizia para aquele local: ele venceu e ele voltará vitorioso. Então, alguns dias, o rei com exército ficava ali dividindo os despojos, mas toda a cidade estava se preparando para receber o rei vitorioso, com as palmas nas mãos. Aonde o rei ia passando, eles jogavam coxas, roupas, toalhas, e todos balançavam os ramos. Ramo, sinal de vitória. E o rei que perdeu? A única coisa que mudou é que não havia mensageiro. As pessoas estavam lá, quando eles viam, começava a voltar o exército, começava a voltar aquele que não venceu. Como não houve alarde, eles entravam sem festa nenhuma. Aqui nós entendemos então que aquela entrada de Jesus em Jerusalém em cima de um burrinho, note que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Se fosse uma coisa para abalar aquilo que é humano, Jesus entraria num cavalo, manga larga machador, um cavalo grande, ou quem sabe num elefante, ou num camelo muito alto. Não, ele entra num jumentinho, porque havia uma profecia judaica que o Messias, do hebraico, Cristo, Christos, da língua grega, ele entraria em Jerusalém em cima de um jumentinho. Então, no Evangelho de Mateus, e analisamos isso muito na pregação da manhã, e fica a minha sugestão para você assistir a pregação antes dessa, nós vimos que a leitura da paixão de Cristo para Mateus é o cumprimento de todas as profecias. Ele vai olhando para todas as profecias do Antigo Testamento e ele vai jogando em Cristo o seu cumprimento. É por isso que o Senhor vai entrar em Jerusalém como rei, mas passa despercebidamente algo neste evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. É que o Senhor entra, e o evangelho vai dizer que no fim da tarde ele sai e ele vai para Betânia, certamente casa de Maria, Marta e Lázaro. Então vejam, meus irmãos, aquele povo que acolheu Jesus com os ramos, com hosana, o fez numa atitude exterior, mas não numa atitude interior, porque Jesus não tinha nenhuma casa para dormir. Jesus precisou entrar em Jerusalém, à tarde ele sai novamente e vai para Betânia, a casa dos seus amigos, onde nós falamos muito na semana passada.
Então veja, não adianta receber o Senhor com palma nas mãos, com hosana nos lábios, se nós não abrimos para Ele a nossa casa interior, o nosso coração. E o interessante é ver que em toda a narração da paixão do Senhor, Jesus, depois que ele sai com a cruz e ele chega no Gólgota, no Monte da Caveira, no Calvário, aqui no Evangelho de Mateus, no texto que escutamos, Jesus vai dizer uma palavra só. Jesus é o cordeiro levado ao matadouro. É uma definição de Isaías. Ele é o servo sofredor. Ele não fala, ele não grita, ele não reclama, ele aceita tudo em silêncio. Mas do alto da cruz ele vai gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonastes? Aqui ele está citando o Salmo 21, que é o salmo desta Santa Missa do Domingo de Ramos e da Paixão, que nós cantamos: meu Deus, por que me abandonastes? Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi estava mostrando que ele, em alguns momentos da sua vida, principalmente quando ele estava no pecado, ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu desprezado, e ele vai então escrever o Salmo 21. Mas aqui, se nós lermos o Salmo, Davi não está falando dele. Davi está falando de Jesus Cristo, porque ele vai dizer no Salmo: transpassaram minhas mãos e os meus pés, a crucificação, né? Eu posso contar todos os meus ossos, eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Quanto foi, meus irmãos, que Davi teve as suas mãos e os seus pés transpassados? Quanto foi que Davi contou os seus ossos conforme o seu sofrimento? Quanto foi que eles repartiram as suas vestes e sortearam a sua túnica? Isso não aconteceu com Davi. Ou seja, o saltério, que são os salmos, eles apontam para Jesus Cristo. Aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento se realiza em Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que eu já disse inúmeras vezes e repito, peço com a graça do Espírito Santo que aconteça, que a pregação do padre, que a água mole, batendo no coração duro de quem não quer se converter, se repita até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o que é que eu digo repetidas vezes? Que nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer a Escritura, precisamos entender os profetas, aquilo que eles falaram de Jesus Cristo, o cumprimento na sua paixão, o testemunho em Atos, as cartas de Paulo, de Pedro, de João. Então, quando você entende a Escritura, você entende Jesus. Quando você compreende a história da salvação, você entende Jesus. É interessante que muitos se dizem cristãos, católicos, seguidores de Jesus, mas não sabem nada disso. E o judeu do primeiro século, quando via aquelas profecias acontecendo, eles sabiam: ele é o Messias. Claro, a liturgia é muito sábia e ela vai nos passando de maneira de conta-gota todo o mistério. No Evangelho de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, em cima do burrinho, e as pessoas gritam: Hosana, Hosana, alguém faz uma pergunta, está lá no Evangelho: quem é este? Quem é este homem? E a Paixão de Mateus vai responder quem ele é. E nós que ouvimos agora e acompanhamos a Paixão, no final do texto que foi anunciado nesta missa, está o testemunho dos pagãos. O centurião era um pagão, e o evangelho que nós ouvimos termina dizendo: ele era mesmo o Filho de Deus.
Então veja como que um texto completa o outro. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, eles perguntam: quem é este homem? E a resposta é dada: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então veja, meus irmãos, da entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém, até a sua morte na cruz, aconteceram muitas coisas. É um caminho. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que nós precisamos refletir mais a paixão de nosso Senhor, para que a insensibilidade espiritual não toquem e não domine o nosso coração. Eu ganhei, certamente no momento propício usarei, uma casula gótica, uma casula romana, que é aquela mais fechada, né? E ela vem com um manípulo, que é uma estola do padre, menorzinha, que se põe no braço. Aí você vai perguntar: mas para que é essa estolinha no braço? Por que o padre usa em certas vezes aquela estolinha no braço quando a casula é romana? Porque a origem não era a estola, era apenas a estola sacerdotal. Mas o sacerdote, na paixão do Senhor, ele ficava tão emocionado em conhecer o sofrimento de Cristo por ele, e ele celebrava a missa com tanta devoção, que em certos momentos o padre chorava. Aí quem estava auxiliando o padre levava para ele uma toalhinha, aí o padre enxugava e continuava a missa. Foi então que eles criaram o manípulo, que era uma estola pequenininha que se põe no braço. Quando o sacerdote, na hora da missa, se entregava ao sacrifício e ali ele sofria com o Senhor, com essa estolinha ele se enxugava. Não é um sentido de que nós devemos toda missa chorar, mas nós não podemos ter um coração insensível à paixão de nosso Senhor. E aqui eu abro um parênteses, só para os senhores entenderem que se nós não rezarmos, a insensibilidade do mundo irá tomar também os nossos corações. Lembro-me quando nem seminarista era jovem lá em Itaúna, trabalhando com meu avô de barbeiro, fazia barba, cortava cabelo. Na Semana Santa a gente parava quase tudo para estar ajudando ali na matriz de Santana. Era o padre José Neto, depois veio o padre Luiz Carlos, depois veio o padre Amarildo. Aí eu fui para o seminário e eu lembro como se fosse hoje, eu no meu tempo de acólito, ajudando ali os padres. A gente ia na frente das procissões com a matraca, que aqui nós vamos usar muito na Via Sacra, vamos usar na Sexta da Paixão, um barulho próprio da Semana Santa. Aí de vez em quando na procissão tocava-se a matraca. Quando as pessoas ouviam a matraca, aqueles bares abertos, restaurantes abertos, e nas procissões de Nossa Senhora das Dores, Nosso Senhor dos Passos, a procissão do encontro, eles abaixavam a porta, eles desligavam o som, e eu via em certos bares, até a luz eles apagavam. Ou seja, as pessoas não estavam celebrando, elas não estavam na procissão, mas havia o respeito ao sagrado. Eu posso não estar lá, mas aquilo é sagrado. Hoje nós vemos, meus irmãos, na maioria dos lugares, as procissões da Semana Santa, os andores da Semana Santa, o Cristo morto, o Círio Pascal, o Santíssimo Sacramento. Na maioria dos lugares, o bar está aberto, bebendo e comendo. A procissão está passando, eles continuam com o bar aberto, continuam bebendo, continuam comendo, e os mais jovens nem o som abaixa mais. O que aconteceu? A insensibilidade ao sacrifício de Cristo dominou conta de muitos corações. O sofrimento de Cristo não nos toca mais. A salvação de Cristo parece que não tem a ver mais comigo, e as pessoas vão tendo uma vida paralela ao mistério. Paralela ao mistério. Eu mesmo, há tempos atrás, uma semana, duas, entrei na internet para procurar alguns artigos sobre a Semana Santa.
Você tem algum artigo novo, alguma coisa que saiu? Aí eu coloquei Semana Santa, lá no Papai Google, e apertei o Enter. Quais foram as primeiras telas que apareceram sobre a Semana Santa? Foi a encenação de Semana Santa? Foram as celebrações da Semana Santa? Foi o mutirão de confissão? Não. Começou a piscar na minha tela inúmeros pacotes de passeio da Semana Santa. Vem para Angra, Florianópolis, resort, pessoas que fizeram uma fazenda, então lá tem o cavalinho, tem o curralzinho, tem café da manhã, tudo isso piscando ali. Aí eu tive que passar muitas páginas para começar a aparecer as reflexões da Semana Santa. Como se chama isso, meus irmãos? Mundo paralelo. Há um mundo que caminha paralelo a Cristo, mas não se deixa tocar no Cristo e vê que Cristo é desnecessário. Então eles vão criando uma realidade onde a insensibilidade do coração, a paixão de Cristo, fala muito mais alto que o sacrifício da cruz. Nós já ouvimos até a blasfêmia de pessoas badaladas para o mundo relatarem de que Jesus salva quem ele deseja, que ela não precisa de Jesus para nada. A pessoa não precisa da salvação de Jesus para nada. Ela não pediu para Jesus salvá-la, que ela não precisa ser salva. Se ali ela já está se condenando, né? Mas nós entendemos, o mundo não. Agora, nesse contexto que eu disse, agora você entende o Cristo, o grito de Cristo na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Jesus não é um grito humano, daquele que foi esquecido pelo Pai. Quando você vai aprofundar em Mateus, e você vai entender o que está acontecendo, Jesus ali, como homem, e nós ouvimos a segunda leitura desta Santa Missa, quem quiser pode voltar a ela, está em Filipenses 2, do 6 ao 11, e eu faço questão de lê-la, Filipenses 2, do 6 ao 11, a leitura é clara, a explicação desnecessária. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo. Escravo de quem? Do pecado. Ele assumiu o pecado da humanidade e tornando-se igual aos homens, igual a nós em tudo, menos no pecado. Jesus não pecou. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por tudo isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame, juntos, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que acostumar uma coisa, meus irmãos. Eu sei que demora a acostumar, mas a gente consegue. Nós devíamos parar de falar Jesus, começar a falar Jesus Cristo. Não é apenas uma questão de nome, de semântica, de letra, é a realidade do Cristo. Jesus tiveram muitos, mas Cristo um só. Cristo, do hebraico Messias, do grego Christos, que é ungido. Então quando eu falo Jesus Cristo, eu estou dizendo que Jesus é o Emanuel, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Yeshua, Jesus, Deus salva,
Jesus Cristo, aquele que é o próprio Deus quem salva. Porque o nome de Jesus, ele imprime ao mesmo tempo identidade e missão. O nome de Jesus imprime ao mesmo tempo identidade e missão, quem ele é e aquilo que ele fará. Então nós temos no alto da cruz, no versículo 46, o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus ali, ele não grita por ele, mas ele grita pela humanidade por quem ele está morrendo na cruz. O Papa Bento XVI, naquela coletânea Jesus de Nazaré, explicando esta palavra de Jesus, o Papa vai dizer que aquele grito do Cristo na cruz é o nosso grito. É o grito de homens e mulheres de ontem, de hoje, de sempre, enquanto o mundo for mundo. É o grito da humanidade que se sente abandonada por Deus no sofrimento, na queda, no pecado, na doença. Meus irmãos, há momentos que nós precisamos falar a verdade até com Deus, falar a verdade com a gente mesmo. Quem nunca se sentiu dentro, na cabeça, no coração, quem nunca se sentiu abandonado por Deus, atire a primeira pedra. Isso é prova do ser humano. É claro que Deus não nos abandona, mas nós nos sentimos abandonados. Quando? Quando as coisas não dão certo. Quando você queria uma coisa, acontece outra. Quando você vai ao médico e recebe lá o resultado de exame, uma doença gravíssima. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a paixão de nosso Senhor é, de certo modo, a nossa paixão. Que Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. O peso da sua cruz eram os nossos pecados. Ouvi num retiro de seminaristas que a cruz de Jesus seria um pouquinho mais leve se nós não tivéssemos um pecado a mais. Os nossos pecados pesaram na cruz do Senhor. A nossa iniquidade pesou na cruz do Senhor. Ele nos mostra que mesmo que o pecado nos dê a impressão de que nós fomos abandonados, precisamos perseverar na fé, porque Deus não esquece aquele que nele confia. Jesus, poderíamos assim dizer, ele foi gerado naquele túmulo, que era como se fosse um útero. E o túmulo de Jesus, ele remonta a todas as situações na Bíblia. A mais conhecida que Jesus vai citar é Jonas. Jonas, quando ele é engolido pela baleia e fica 3 dias lá no ventre da baleia, ele entra um homem fujão, ele entra um mentiroso, ele entra na ironia do próprio destino. Mas depois, lá no útero da baleia, ele se converte. Ele faz uma prece maravilhosa a Deus e a baleia o vomita na praia. Quando Jonas é vomitado na praia, ali não está o Jonas que entrou na baleia. Ali está um profeta, um homem firme, um homem forte, e ele vai anunciar. Os 3 dias de sombra que Jesus ficou no sepulcro é prefigurado pelas 3 tentações de Cristo no deserto. Aquilo que nós refletimos na quarta de cinzas, o cume ao 3 dias da paixão. E por que o ser humano está nas trevas? Por que o ser humano está no túmulo do pecado? Porque ele cedeu às 3 tentações. As tentações da idolatria, a tentação de colocar Deus à prova, a tentação da facilidade. O número 3 nos traz também Pedro, quando Pedro disse: Senhor, nós morreremos contigo, eu morrerei contigo. E Jesus vai dizer: tu morrerás comigo? Pois eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é por causa desse número 3 que Pedro vai chorar amargamente.
uma exegese mais profunda do texto, vai fazer a ligação. Cada negação de Pedro, ele cedeu à tentação do deserto. Jesus disse não, mas um não contra o pecado. Pedro disse não, mas o não de Pedro foi para Jesus. Mas o mais bonito, meus irmãos, o mais bonito, e a gente não pode esquecer, Pedro nega uma, Pedro nega duas, Pedro nega três. Quem dera que nós tivéssemos negado só três, né? Hora que é para dar o testemunho, ninguém fala nada. Hora que é para falar da sua fé, ninguém fala nada. Hora que é para ter um posicionamento, ninguém fala nada. E nós vamos então negando. Cada um tem as suas razões, cada um tem a sua vida, o seu contexto. Mas o bonito do texto é que quando Pedro nega pela terceira vez e o galo canta, o texto diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. E por que Pedro chora amargamente? Uma visão superficial do texto. Padre, que ele arrependeu. Ele viu a burrada que fez. Também, né? Também. Mas o principal não foi isso. Jesus amava Pedro tanto, que mesmo Pedro o negando, Judas o traindo, João permanecendo, os outros 9 desaparecendo, Jesus continuou amigo de todos. Jesus continuou amigo de todos. E quando Pedro nega pela terceira vez, que ele olha para os olhos de Jesus, o olhar de Jesus não mudou, porque Pedro negou. Ele olhou para os olhos de Jesus e Jesus continuava amando. É como se o olhar de Jesus falasse para Pedro: eu te entendo, está tudo bem, eu continuo sendo seu amigo, eu entendo você. Uma atitude dessa desmoronou Pedro. E esse olhar misericordioso do Senhor, ele continua sobre nós, ele continua sobre a nossa vida. O Senhor nos entende. E aquela negação de Pedro que vai entrar nesse túmulo dos 3 nãos, mas que lá na frente Jesus vai perguntá-lo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele vai responder: tu sabes tudo. E Jesus diz: então apacenta a minha igreja, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor nos entende. E a conversão passa pelo olhar. São João Paulo II tem uma homilia muito bonita do domingo pascal, que ele vai dizer que o que salva é o olhar, é o olhar. Ele vai trabalhar um pouquinho Madalena, né? Madalena está olhando para dentro do sepulcro, Jesus a chama, ela se volta para ele, achando que é um jardineiro. Onde o colocastes? Diga, eu vou buscá-lo. Aí Jesus primeiro vai chamá-la de mulher, mulher, porque choras. No segundo momento ele vai dizer Miriam, que é Maria, Miriam de Magdala, Maria Madalena. Magdala é a cidade dela, Madalena é o passado dela. Depois da ressurreição de Cristo, ela ressuscita com Cristo, porque ele carinhosamente, gentilmente, ele não vai dizer Miriam Magdala, não, ele vai dizer só Miriam, ou seja, Maria Madalena passou, você também é nova criatura. E quando ela ouve o seu nome, ela olha para Cristo, Rabone. E aqui é uma pegadinha no texto. Aqui é uma pegadinha no texto. Quando a primeira vez Jesus a chama mulher, a Bíblia diz que ela se voltou a ele. E quando ele diz Maria, a Bíblia diz que ela se voltou a ele. Espera aí, como que eu vou me voltar a alguém que eu já me voltei a alguém? Porque se eu estou aqui, ele me chama, eu me viro, ele diz meu nome, eu me viro, eu voltei para o lugar de início. E o Papa João Paulo II vai explicar que quando Jesus diz mulher, ela virou a razão para ele.
ela virou a cabeça, o porquê. Quando ele diz Miriam, ela virou o coração. Então nós devemos ter esses dois movimentos para o Senhor: o querer saber, mas acima de tudo, o crer. O crer. E foi no olhar que Maria foi resgatada. Nós vamos ver no período da Páscoa as aparições de Jesus ressuscitado. Para quê? Para que os discípulos pudessem vê-lo. A salvação passa pelo olhar. Pedro foi resgatado olhando para Jesus. Quando Judas o trai com um beijo, Jesus olhou no fundo dos olhos de Judas e disse assim: amigo, está aqui no versículo, depois você põe aí, versículo 50 do capítulo 26. Amigo, a que vieste? Judas mostrou que não era muito amigo de Jesus, mas Jesus continuava amigo de Judas. Nós vamos ver na quinta-feira santa dessa semana o lava-pés. Jesus fez uma coisa que dificilmente nós faríamos. Dificilmente nós faríamos. Imagine, numa linguagem figurada, se você fosse lavar os pés dos seus amigos e você soubesse que entre os seus amigos existe um traidor, alguém que está te vendendo por moedas, alguém que quer ver a sua morte, alguém que vai agilizar a sua crucificação. Nós geralmente fazemos o contrário. Nós chegaremos para esta pessoa e falaríamos para ela: você não tem vergonha não? Você não tem vergonha nessa sua cara não? Fazendo o que você está fazendo, me apunhalando pelas costas, falando mal de mim, e está aqui comigo à mesa como se nada tivesse acontecido. Falso, hipócrita, safado. A gente já desceu o sarrafo na pessoa. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, e Jesus sabia tudo que Judas estava fazendo. Ele lava os pés de João e ele olha para João, o discípulo amado. João certamente chorava, vendo que ali estava a despedida. Ele lava os pés de Pedro, depois que Pedro não queria ter o pé lavado. E quando ele chega perto de Judas, ele olha para Judas. E Judas estende o pé. Jesus lava, Jesus enxuga, Jesus unge, Jesus beija, e ele olha para Judas. O olhar de Jesus para Judas foi o olhar de Jesus para Pedro, foi o olhar de Jesus para João, é o olhar de Jesus para mim e para você. O olhar de Jesus não muda, não mudou e não mudará. Ele continua nos olhando e pelo olhar dizendo: eu entendo você, eu amo você, e é por você que eu aceito a minha paixão, a minha morte e a minha ressurreição. Um retiro também que participei em Leitaici, um momento também de forte experiência que eu tive com Deus, foi esse texto de: afasta de mim esse cálice, o cálice da paixão, não se faça a minha, mas a tua vontade. Aí o pregador perguntava para nós que éramos diáconos: por que Jesus mudou de ideia? Está no texto. No primeiro momento, ele vai dizer: versículo 39, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. No versículo 42 ele já mudou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. O que mudou? Aí no retiro, é para acabar com a gente também, né? Eles colocaram um crucifixo, eu posso até fazer isso um dia no retiro, quem sabe? Colocaram um crucifixo, colocaram no pé da cruz um cálice grande. E cada um de nós, depois de meditar a paixão, nós chegamos para contemplar o cálice da amargura, que é este cálice. E no pé do cálice estava escrito assim: foi por isso que Jesus mudou de ideia.
Ele não queria morrer na cruz, até que ele olhou para o cálice da paixão. Aí eu quero saber o que tem no cálice. Quando a gente olha dentro do cálice, eles tinham colocado um espelho. É como se Jesus falasse: é muito sofrimento para mim, a cruz é pesada demais para mim. Como homem, eu não sei se eu vou suportar tamanha dor. Aí o pai fala: mas você tem que tomar desse cálice. Aí Jesus vai olhar dentro do cálice. Quando ele olha dentro do cálice, está eu lá, está você lá. E a gente pede: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua salvação, eu preciso do Teu sangue na minha vida. Nós não podemos, meus irmãos, ser ingratos com aquilo que Jesus fez por nós. Foi por minha causa que Ele viveu toda a sua paixão, foi por sua causa. Se fosse só eu pecador, o mundo todo é santo, só eu pecador, Jesus teria sofrido tudo por minha causa. Guarde isso. Nós precisamos aprofundar na paixão de nosso Senhor e entender que não é nós, sou eu e Ele, é Ele e eu. E o olhar do Senhor não mudou, o olhar do Senhor não vai mudar. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama e o Senhor nos amará sempre. Então, meus irmãos, estejamos com o Senhor nesta semana maior. Vamos caminhar ao lado do Senhor na sua paixão, na sua morte, mas sobretudo na sua ressurreição. A semana maior é para nós. E aqui eu digo sem medo de errar, viu? Os outros entraram de caiado, estão aproveitando aquilo que é nosso. Sexta-feira é feriado, o sábado é um dia de mais recolhimento, é por causa do Senhor. Claro, o pessoal aproveita para outras coisas, mas esses dias existem para que nós possamos participar dos mistérios que são celebrados. Então fica aqui o meu convite para vocês que estão aqui participarem da Semana Santa aqui no Frei Galvão, todos os dias. Você que está em casa, transmissão ao vivo, e certamente aí perto da sua casa há uma paróquia, há uma capelinha onde acontecerão as cerimônias da Semana Santa. Não vamos deixar Jesus sozinho. Não queremos que Ele repita a nós aquilo que Ele repetiu aos seus discípulos no versículo 40. Vós não fostes capazes de vigiar comigo? Jesus pediu que eles orassem e eles dormiram. Quantas pessoas estão dormindo e não vigiam com o Senhor? E a igreja nos convida, a igreja como nossa mãe, nossa mestra, nos convida para as cerimônias da Semana Santa, não para estarmos aqui de corpo, mas para abrirmos o coração e meditarmos tudo aquilo que envolve a ressurreição de Cristo, que é precedida por estas celebrações. Então, meus irmãos, faça com Jesus este propósito. Não é com padre, não é com padre, não é com a sua mulher, não é com o seu marido, é com Jesus. Faça com Jesus o propósito de ser verdadeiramente um discípulo próximo, acompanhando os passos da sua paixão. Amanhã nós vamos refletir as 7 dores de Nossa Senhora. E cada um que vier vai levar de lembrança o panfletinho, que é um livrinho, para você meditar em qualquer época do ano que você deseja. Aí, meus irmãos, é para entristecer, né? É para entristecer. Você chega perto de uma pessoa e pergunta assim: qual é a sua religião, meu filho? Eu sou católico, padre. Tá bom. Você ama Nossa Senhora? Oh, minha mamãe, é minha mãe do céu, eu amo muito. Aí você pergunta assim: então quais são as dores de Nossa Senhora? Quais são as dores que Nossa Senhora sofreu por amor a você? Ah, padre, isso aí eu não sei não. Se fosse 36, 72, não, são 7. Nem 7 as pessoas sabem. A plenitude da dor, a plenitude da dor. Na terça-feira, nós vamos fazer aqui dentro do santuário
este círculo aqui, ó, a Via Sacra. Vamos começar na primeira estação e vamos passando em cada uma. As pessoas vão ficar aqui mesmo, nós vamos só virando o corpo. Aí nós vamos acompanhar o caminho de Jesus, da casa de Pilatos até o seu sepultamento. É a Via Sacra. Há pessoas que não conhecem ainda o caminho da cruz. Na quarta-feira, uma celebração linda, que nos prepara para o mistério pascal, uma celebração penitencial. Nós vamos ter a aspersão com água benta, vamos ter a unção dos fiéis e, acima de tudo, vamos venerar a imagem de Cristo flagelado. Nós vamos poder entregar para o Senhor as nossas dores, o nosso sofrimento. É uma imagem feita tendo por base os ferimentos do sudário, um Cristo que muita gente nunca viu, e as pessoas ficam assustadas quando vê aquela imagem toda desfigurada, toda desaguentada, todo dilacerado, por amor a nós, por amor a nós. Na quinta-feira inicia-se o Tríduo Pascal, as 3 cerimônias mais importantes da Semana Santa. À noite, o lava-pés, o mandamento novo, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, a desnudação do altar, o momento que mexe com os fiéis, e a transladação do Santíssimo. Na sexta-feira da Paixão, segundo dia do Tríduo, às 3 da tarde, a morte do Senhor. Chegue antes, não chegue na hora e depois não, chegue antes. Coloque seu coração em oração para viver esta cerimônia. À noite, o sermão das 7 palavras e a procissão do enterro. No sábado, a grande vigília pascal, a liturgia do fogo novo, a renovação das promessas batismais, a liturgia da palavra, onde vamos percorrer vários textos que vão nos falar sobre a história da salvação. No domingo, pela manhã, a nossa carreata pascal, a procissão de Páscoa, e à noite a missa solene. Então esta semana é a semana maior, é a Semana Santa, e aquele que a vive não volta para a sua vida igual. Aquele que caminha com o Senhor na dor receberá a sua consolação, e aquele que caminha com o Senhor na morte participará também da sua ressurreição. Que possamos, depois desta semana, cantarmos no domingo pascal: eis o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Que tenhamos todos uma boa, uma santa e uma verdadeira semana. Ao Senhor Jesus, o servo sofredor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.